A questão da mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro tem circunstâncias muito distintas do resto dos estados brasileiros. 78% da população do nosso estado está exatamente aqui na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, Baixada Fluminense e Baixada de Niterói e São Gonçalo. Por que isso? 48% na cidade do Rio, 30% na Baixada. Pensar mobilidade urbana, portanto, no nosso estado, sem pensar nesse problema fundamental dos 78% da população que se desloca permanentemente, em torno da cidade do Rio de Janeiro, é um equívoco. Às vezes em que se tentou realizar isso no Rio de Janeiro, e em verdade nas últimas décadas foram duas vezes, uma com uma secretaria da região metropolitana e com a criação de uma fundação, a Fundrem, que colocaram como secretário e presidente da Fundrem o Jaime Lerner, e na segunda de novo, isso na fusão em 1975. A segunda tentativa foi também no governo Brizola, em 1986, de novo com Jaime Lerner, na secretaria do ano 2000. E todas as duas experiências foram fracassadas. Em verdade, os vetores de crescimento da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, do seu entorno aqui, dessa grande baixada, nesse grande conurbação, né, que é a junção urbana e demográfica em torno da cidade do Rio de Janeiro, tem dois vetores fundamentais que afetam a política, a ação e a gestão, a ação política, a gestão judicial, a ação legislativa, e a imprensa e a população em geral. A gestão pública, vale dizer. Um é o sistema de transporte capitaneado pelas empresas privadas que exploram esse sistema. O outro é o sistema básico da construção civil. Dito o tom e dá o juízo e dá o ritmo desse crescimento, tem sido assim sempre, o crescimento da cidade em torno dos interesses, né? Ora dos interesses do sistema de transporte, das empresas de transporte de passageiros, de ônibus, ora das empresas da construção civil. O metrô do Rio de Janeiro começou junto com o metrô de São Paulo e junto com o metrô da Cidade do México. O metrô da Cidade do México transporta 10 milhões de passageiros dias hoje. O metrô da Cidade de São Paulo transporta 3 milhões e meio de passageiros dias hoje. O metrô da Cidade do Rio de Janeiro transporta 600 mil passageiros dia. O que significa que se o metrô para, a influência, as repercussões na cidade são nenhuma. Quer dizer, não se trabalha com transporte de massa. Quando a gente pensa em 1984, que o sistema de barcas no Rio de Janeiro funcionava com cerca de 200 mil passageiros dias e que hoje funciona com menos de 50 mil passageiros dias, a gente vai entender que quando os ônibus passaram a utilizar a ponte Rio-Niterói, o sistema de barcas caiu. Quando a gente pensa que o sistema de transporte coletivos, de trem suburbanos, que são importantes, sempre foram importantes esses sistemas no Rio de Janeiro suburbano, transportava, para ter referência, em 1984, 1,5 milhão de passageiros dia, e que hoje transporta menos de 500 mil passageiros. Veja, a população cresceu, a demanda cresceu e o serviço diminuiu. A gente vê de novo interesses, efetivamente, que não conseguem compreender a lógica e a racionalidade do atendimento do bem comum da região metropolitana, que tem como foco principal a cidade do Rio de Janeiro. A nossa questão de mobilidade urbana não vai se resolver, primeiro, se não se entender que a questão basicamente é de considerar não a cidade do Rio, mas a região metropolitana. Não é possível alguém sair lá do interior de um subúrbio antigo, num bairro antigo em outra cidade, o cara vem lá de Miguel Pereira e vem com ônibus e com van e atravessa pelo centro da cidade e vai para Leblon ou vai para Barra. Ônibus fazem isso, vem de Mesquita, passando pelo centro da cidade, onde os passageiros mudam, ou alguns poucos vão para a Zona Sul, passando. Olha, isso não tem sentido de se fazer em bonde, se fazer em trem. Desculpe, se fazer em ônibus, isso teria que ser por trem, isso teria que ser por bonde, isso teria que ser por o caminho natural da cidade do Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara, né? Se pensar que no século XX já se usava intensamente a Baía de Guanabara e para diversos lugares,
para Mauá, né, para Niterói, para Ilha do Governador, né, para Paquetá, e que hoje cada vez menos se usa o barco, cada vez menos se usa o sistema natural, que é a Baía de Guanabara, a gente vê que não é possível. Primeiro, então, considerar a região metropolitana. Segundo, isso é fundamental. E segundo, considerar as influências do interesse real da população na sua mobilidade. Isso teve dois movimentos contrários a isso na história de mais de um século no Rio de Janeiro. Primeiro, a revolta do Vintém, que foi no século XIX, quando se questionou o aumento do valor da passagem do bonde e que houve muito quebra-quebra, o governo teve que recuar e pela primeira vez, e foi a primeira vez, infelizmente só agora, e que se voltou atrás de decisões equivocadas e o bonde continuou e o preço caiu. E agora as manifestações que nós vimos da população que começaram com o aumento da passagem do ônibus. Nós não estamos falando do aumento da passagem dos bondes. Veja Paris, veja Roma, Frankfurt, Berlim, qualquer cidade de médio porte, cidade pequena, todas têm bonde. A cidade de Paris, por exemplo, ela tem uma periférica inferior, tem uma periférica exterior. A pessoa dá a volta em todos os bairros. Eu escuto falar de anel rodoviário do Rio de Janeiro desde que nasci. Só que no anel rodoviário interior da cidade de Paris é todo vinculado por bonde. Claro que o turista não percebe isso, né? Quem não conhece bem a cidade não percebe isso. Eu não estou falando só de Paris, Roma é assim. Berlim nem se fala. Enfim, nós não incorporamos a experiência internacional nos transportes de massa. Transporte de massa não é BRT, que de novo a gente caiu no motor de explosão. Transporte de massa é trem, é metrô e evidentemente, é a barca. Onde o bonde ele é um veículo auxiliar e o ônibus também apenas a esse serviço de transporte de massa. No Rio de Janeiro, não. A gente usa o ônibus com milhões e milhões de passageiros dia, enquanto o metrô transporta apenas 600 mil passageiros, enquanto as barcas transportam menos de 60 mil passageiros, enquanto o trem transporta menos do que 500 mil passageiros, enquanto que os nossos ônibus transportam 5, 6 milhões de passageiros dia.